Então vamos lá, gente. Essa é a segunda aula, então, do período. Vamos continuar de onde a gente retomou. A ideia é que a gente discuta um pouco mais e comece a usar o computador com um pouco mais de consciência do que está acontecendo internamente, né? Então, essa tela que vocês estão vendo aí é uma figura clássica da organização interna do computador. Então, é preciso ter um entendimento detalhado do computador. A gente já falou que um computador, né, ele é basicamente um ábaco digital, e em que parte dos dados é um programa. Essa é a grande sacada da computação moderna, né, que permitiu colocar o programa, né, a operação, a sequência de operações que o sistema deve executar dentro da própria memória. Então, como é que é internamente o computador? Uma parte conhecida como CPU, todo mundo que comprou um computador já ouviu falar do que é a CPU. Essa parte é o processador propriamente dito. É o verdadeiro computador que você tem, que faz todo o processamento. Essa CPU funciona com uma memória própria. Ela tem uma memória interna muito pequenininha, muito reduzida, mas extremamente eficiente e precisa operar muito próximo ao processamento propriamente dito. O processamento ocorre no que se chama de unidade de controle e na unidade lógico-aritmética. A ULA é a parte que faz matemática, digamos assim, de cálculos dos programas. Então, você tem essas duas unidades principais internas, e está dentro do próprio chip. E junto com ele, você tem uma memóriazinha mínima, mas muito pequena, que são os registradores. Você pode pensar neles, quem já entendeu um pouquinho de programação, você pode pensar neles como variáveis fixas de hardware disponíveis para que a computação aconteça. Então, tudo que é computado é em termos dos registradores. Então, a única coisa que ele faz é ler um registrador, mandar para a ULA faz uma computação e coloca o resultado no outro registrador. É assim que funciona essa máquina aqui internamente. Bom, mas a gente não pode viver só de 10, 15, sei lá quantos registradores tem um CPU moderna, mas não é muito. Hoje são bem sofisticados, mas mesmo assim não passa de uma dezena, algumas dezenas no máximo, provavelmente. Então, como é que a gente usa o computador, um chip desse de processamento no sistema moderno? Aí é que entra em jogo o que a gente chama de barramento do computador. A gente não precisa entender em mais detalhes, mas pense nisso como uma via de conexões. Pense em fios no computador. Na prática, é mais sofisticado que isso, claro. A gente está vendo aqui um desenho esquemático, uma organização geral. E esse barramento é o que permite que a informação trafegue para fora da CPU e para os outros elementos que compõem o computador. Memória, ele tem dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Essas três partes aí que eu mencionei agora, CPU, memória e dispositivos de entrada e saída, é o que formam o computador, os elementos essenciais do computador. E para conectar todos eles, o famoso barramento, são as vias de tráfego de dados dentro do computador. Então, todos eles usam o barramento para passar informações para a CPU, para tirar informações da CPU, para pegar informações da memória, tanto da memória principal, a gente está falando aqui de memória RAM, aquela que quando você compra um computador, tipicamente hoje está na casa dos 4 GB, 8 GB, coisa do tipo. E a memória secundária é uma memória, na realidade, acessada de forma muito parecida. Literalmente, é praticamente um sistema de entrada e saída, um dispositivo, desculpem, de entrada e saída, porque ele é o que a gente hoje conhece como hard drive. Talvez até os hard drives estejam deixando de ser usados em troca por, como é que chama? Memórias de estado sólido, SSD, eu acho que é a sigla. Né? Os pendrives, essas memórias de estado sólido com que os computadores vêm hoje são bem grandes. Então, aqui a gente está na casa já dos centenas de gigabytes, chegando aí a terabytes hoje em computadores convencionais. Né? Não é raro achar um computador com terabytes de armazenamento secundário. Então, quando você compra o computador, você está falando da CPU, né? Você está falando de qual é a velocidade com que isso opera. Isso aqui internamente, a gente não está desenhando detalhes, mas isso funciona à base de o que a gente chama de clock, né? De um relógio que vai batendo uma tela e dizendo o tempo em que cada uma das operações de troca de informações aqui dentro ocorre e de operação ocorre. Esse clock é o clock pelo qual você, em geral, compra uma máquina e diz, ele tem tantos hertz, ou obviamente não está na casa dos hertz, mas de gigahertz e tal. Então, essa parte aqui, a CPU,
é a que a gente conhece relacionada com isso. Você vai dizer qual é a máquina que você vai comprar, é um i7, i5, i3, sei lá quais são os outros CPUs. Você vai falar da memória principal, isso é a memória RAM. Essa é uma memória, a gente chama primária, né, de primeiro nível. Ela é muito mais rápida do que a secundária, mas muito menos rápida que os registradores. Então, você vê que tem um sistema hierárquico de memória, a gente costuma dizer, né? Uma memória bem próxima aqui da CPU, muito rápida, mas muito pequena e muito cara, por isso que ela é pequena. O segundo nível de memória, que é a memória principal do computador, essa é a que a gente chama de RAM, e ela está na casa do giga nos dias de hoje, e ela é a principal memória para processamento quando se trata de programas. Aí a gente já está falando do nosso nível de quando a gente vai usar o computador. Então, a gente tem que estar preocupado com o uso de memória. E tem o segundo nível, sim, essa memória é bem mais barata do que os registradores. E tem o segundo, desculpem, mais barata e mais lenta também, em compensação. Mesmo assim, bastante rápida para tudo que você possa processar. Em geral, memória RAM é a que você está mais proximamente ligado ao processo, aos programas rodando. E, por fim, a gente tem uma memória secundária, que é armazenamento externo, tipicamente discos ou outros dispositivos que possam ser usados para isso. Essa memória, em geral, é muito mais barata do que essa e pode armazenar muito mais. A gente está falando aqui de terabytes ou centenas de gigabytes, pelo menos, em alguns casos, em sistemas mais pesados, petabytes e unidades bem maiores, tá certo? Todos eles se comunicam com o computador propriamente dito, a CPU, o processador, através de um barramento. Bom, e o barramento também dá espaço para conversar com outros dispositivos, que são os nossos dispositivos de entrada e saída. Aqui a gente está falando de teclado, o mouse, a tela do computador, impressoras, a gente pode incluir aqui placas de rede, tudo isso é dispositivo de saída, de entrada de dados. Eles conversam através daqui. E quem regula esse barramento, quem orquestra o uso dele, porque senão seria um espaço muito complicado. Lembra que o barramento só pode transferir certas quantidades de dados. Quem regula tudo isso também é a CPU, e, obviamente, os programas que rodam nessa CPU. Qualquer programa da gente vai vir desta memória principal. É este programa armazenado na memória principal que regula o que é que a CPU faz a cada instante. E é a CPU quem controla o barramento e, indiretamente, todos esses dispositivos, inclusive o uso das memórias, tá certo? Aí você vê a importância do programa da gente. O programa da gente é um dado, como eu falei na aula anterior, que vai residir na memória principal durante a sua execução, e quando estiver executando, é ele que controla a CPU. Ele decide o que é feito, que computações são feitas, o que é armazenado internamente para cada processamento. Quando o programa não está sendo usado, obviamente, ele ainda precisa ser guardado em algum lugar. Uma coisa que eu esqueci a respeito de memórias. A memória principal é volátil. O que é que isso quer dizer? Desligou o computador, isso some completamente, você perdeu todos os dados. A memória secundária, tipicamente, é memória persistente, ou seja, quando você, ou não volátil, né? Quando você armazena alguma coisa aqui, mesmo que haja falta de energia para manter o computador ligado, esses dados tendem a ser mantidos, ou são mantidos, né? A menos que haja uma falha no sistema. Esse é o propósito da memória secundária. Então, esse é o lugar vamos dizer assim, de preferência para armazenar dados de longa duração. Se você está escrevendo um programa, o que você vai fazer é guardar eles aqui. E a forma clássica de guardar dados na memória secundária é através do conceito da abstração de arquivo. Um arquivo não é uma coisa que existe no computador, você pode ver. O computador não sabe o que é um arquivo. Quem cria a ilusão, a abstração de arquivo, é um programa chamado, ou um conjunto de programas, que a gente chama de sistema operacional. É o sistema operacional, com apoio do hardware, de tudo isso, que trata os dados na memória secundária como arquivos em geral. Ele armazena os dados ali como arquivos. Ele pode não tratar como arquivos? Pode. Há alguns sistemas, inclusive algumas coisas nos sistemas operacionais convencionais, que guardam dados aqui não na forma de arquivos. Mas essa é a forma primária, mais usada de armazenamento secundário de dados como arquivo. Ou seja,
O nosso programa, ele reside de forma persistente, a gente chama de persistente quando ele é não volátil, lembrem. Eu desligo o computador e o dado continua gravado. Então, ele é armazenado, o nosso programa é armazenado como um arquivo, ele reside como um arquivo em memória secundária. Quando a gente quer executar ele, a gente vai pedir ao sistema operacional, que está tomando conta da máquina, que é o que está executando, para ler esse arquivo e colocar ele na memória principal do computador. Depois que ele estiver na memória principal do computador, o sistema operacional vai passar o controle da CPU, lembrem que é a CPU que manda em tudo, para o nosso programa. E o nosso programa passa a controlar o computador para aquilo lá. Os sistemas operacionais modernos não dão o controle absoluto para os programas, certo? O controle ainda é mediado. Nos sistemas operacionais modernos, ele precisa de ajuda do hardware. Uma parte do hardware que a gente não está vendo aqui, mas o sistema operacional consegue interromper o teu programa de vez em quando para ver se está tudo funcionando direito. É por isso que você consegue rodar, inclusive, vários programas simultaneamente, porque só tem uma CPU, se você lembrar bem. Tudo bem, hoje você pode ter vários cores, como são chamados os núcleos, né, de CPU, numa única máquina, mas nada impede, até um tempo atrás, todos os computadores tinham apenas um núcleo, um core. Então, se você tem um sistema operacional moderno, apesar de ter um core só, você pode rodar ainda vários programas simultaneamente. Esse é o propósito dos sistemas operacionais modernos, de Unix para cá, tá certo? Então, o nosso programa reside de forma persistente em um arquivo, é lido para a memória principal pelo sistema operacional, um programa tem que controlar isso, e o sistema operacional depois entrega o controle parcial para o nosso programa, que passa a tomar conta da máquina e pode fazer o que quiser aqui com a CPU, com a memória, com o teclado, com mouse, display, impressora, rede e outros dispositivos que houver. Essa é a organização da máquina. Deixa eu ver se tem outra figura aqui que ajude. Às vezes você vê isso desenhado dessa forma, vê bem que essa forma de desenho eu gosto também, porque é uma abstração em cima da anterior. Você vê que você ainda tem dispositivos de entrada, dispositivos de saída, CPU, memória principal, memória secundária. Mas o que some daqui é o barramento. É como se o barramento fosse uma coisa etérea, né? Então, você vê a entrada mandando dados para cá, esses elementos compartilhando dados, e isso acontece de uma forma assim, não explicada. Quem é que trafega, por onde trafegam esses dados, tá certo? Mas, essencialmente, é a mesma lógica da anterior. Lembrando, dispositivos de entrada são aqueles que capturam dados de fora do mundo, por exemplo, o mouse, que captura quando eu mexo o mouse, ele captura esse movimento, transforma em dado e manda para o nosso CPU e para o nosso programa indiretamente. Dispositivos de saída são os dispositivos que transformam os dados em alguma manifestação física. A tela, por exemplo, que vocês estão vendo aí, na realidade, apenas uma representação física de algo que está dentro da memória do computador e que é controlado pela CPU e transformado num desenho, num gráfico, numa tela, no que vocês estão vendo. Continuamente, o tempo inteiro renovado, como eu estou aqui mexendo o mouse na minha casa e esse mouse está sendo percebido como um movimento na tela de vocês, tá certo? Então, pensem sobre tudo que há de camada de abstração entre o uso do computador e o que está acontecendo internamente. Memória secundária é armazenamento externo, que a gente já falou, HD, coisas do tipo. E aqui a memória principal, que você vê que de certa forma centraliza muita coisa, já que é ela que armazena os programas que estão executando e controlando a execução. Deixa eu ver se tem mais outra figura. Mais uma figura ao estilo, tá certo? Só para vocês se acostumarem que o que importa aqui são os elementos envolvidos, não o desenho em particular. Né? Você tem entrada, saída, mesma lógica, dispositivos produzem entrada, outros dispositivos recebem saída do computador. A gente tem uma memória, né? Aqui não está dividida, mais abstraída ainda, aqui está a memória de um modo geral. Né? Lembre que parte da memória é volátil, que é a memória principal ou primária, parte da memória é persistente, que é a memória secundária, disco. E você tem a CPU. Aqui ele só detalhou a unidade de controle e a unidade de lógica aritmética e um cara que controla o que é que vai ser feito. Então, se acostumem com essa visão esquemática disso aqui. E é isso.